Glória a Deus. Quero com muito prazer também mencionar a presença de um companheiro muito querido, o irmão Rodinei, um homem preocupado também com o futuro político da nossa cidade e com uma atuação muito marcante. Seja bem-vindo, irmão Rodinei. Deus abençoe e prazer em receber a sua esposa e a turma que está com você aí. Deus abençoe a todos. Aleluia. Também queria falar o que não tem nada a ver, mas é um tema bem atual, a questão da corrupção que preocupa todos nós. E a revista Altares, que é porta-voz da nossa igreja, é uma revista mensal que optou por usar o tema, né? Cada mês estamos falando sobre um tema. No mês passado falamos sobre a questão da imagem de credibilidade, um assunto que estava muito em voga também, até introduzindo aquela operação Lava Jato, tudo mais. Quantas autoridades, quantos homens importantes, né, estiveram a sua imagem manchada por causa disso. Sempre Satanás vai querer fazer isso. Eu experimentei isso esses últimos meses, mas saí da reta rapidinho. Não tem nada a ver com isso. Eu sou pastor. Eu queria muito ajudar a minha cidade, mas tem que ser como pastor mesmo. Não sou político, eu sou pastor. E não quer dizer que sejam todos corruptos, mas é muito sensível essa área, né? Muito propensa. O diabo atua muito e eu não quero lutar com ele nessa área, não. Eu quero lutar em outro caso. Quem quiser falar, que fale. A Bíblia diz que caluniadores não entrarão no reino de Deus. Então, olha, cuidado com o que você ouve e repete, porque isso não é verdade, é calúnia acerca de alguma pessoa. Somente contra o teu pastor, contra um servo de Deus, que os irmãos conhecem a nossa vida. Verdade? Maior covardia, uma nossa simplicidade, mas foi muito bom também, que eu abri o olho a tempo e descobri que eu posso ajudar de outra maneira. Menos que podia. Agora, a corrupção é terrível, como Satanás age. Mas a nossa revista este mês está exatamente falando sobre a corrupção do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do cristianismo. Eu gostaria muito que você adquirisse hoje, ao terminar o culto, os diáconos estarão aí, é de graça, essa revista é grátis. Adquira uma e leia. Os nossos articulistas são os pastores aqui da igreja. Eles foram muito felizes nos textos que escreveram sobre esse tema. Amém? Mas vamos falar de coisas mais saudáveis. Hoje nós vamos receber em comunhão algumas pessoas na nossa igreja e também quero agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de abril, aniversário de natalício e aniversário de casamento. É por onde gente de aniversário de casamento aí, né? Vamos agradecer a Deus, é o mínimo que devemos e podemos fazer, não é? Agradecer pela vitória da vida conjugal permanente, que está se mantendo até aqui. Eu quero ler um texto com os irmãos e não só prometo, até porque o tempo está um pouco esgotado, queremos celebrar a ceia com bastante paciência e calma, sem ficar ninguém preocupado em sair correndo por causa do ônibus. Por isso eu vou me ater a resumir o que Deus tem colocado no nosso coração, mas quero de tal maneira resumir que eu não mutile o conteúdo do recado de Deus para a tua vida nesta noite. Eu quero falar da fé. É um tema que parece corriqueiro, parece que não temos nada de novo para falar, mas na verdade, como precisamos nesses últimos tempos entender bem sobre essa questão da fé, porque nós somos um povo da fé, verdade? No início da igreja primitiva, quando se referiam aos crentes, né, aos cristãos, os da fé, então já dá para entender que quando se coloca esse rótulo, os da fé, não está se referindo a uma posição estática, acomodada, não, pela fé, estou esperando no Senhor. Não é, nem é essa a intenção, e nunca foi. Nós é que interpretamos assim, erradamente, né? Na verdade, quando se fala da fé, fala mais da nossa vida de dependência de Deus, da nossa vida religiosa, da nossa opção de santidade, de comunhão. O povo da fé, que vive na fé, por fé, pela fé, é um povo que vive na santidade, no temor, na dependência do Senhor, na comunhão, no amor, na solidariedade. É o que caracteriza o povo da fé.
e até, na verdade, não é um povo parado esperando cair do céu, é um povo de guerra, não é verdade? Um povo que parte para frente, parte para cima, exatamente porque tem fé para vencer as lutas que estão diante de si. Então eu quero ler um texto aqui, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, tão somente a primeira parte do versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé. Tem um texto, uma tradução diz: o meu justo viverá da fé. O verbo aqui até nos dá um norte aqui e nos ajuda, numa exegese mais bem aplicada, interpretar o texto. O meu justo. Quem disse isso? E para quem fora dita essas palavras? E o que quer dizer com isso? Na verdade, não foi o autor aos Hebreus que disse essa palavra. Ele está registrando aqui no texto uma palavra dita pelo Senhor. Foi o Senhor que disse: o meu justo viverá da fé. E não é esse viverá tem um significado mais abrangente. Poderíamos até dizer que viveu, vive no presente e viverá. É o povo da fé, viverá pela fé. Mas também quero repetir, não quer dizer a fé enquanto uma situação estática, da gente ficar parado, aguardando cair do céu. Não é. Na verdade, para você entender o que significa viver da fé, viver por fé, viver pela fé, você tem que entender a quem está sendo dita esta palavra. Está dizendo para o justo. Então o justo somos nós, eu e você, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Não tem também, para você entender o que significa a palavra justo, não quer dizer uma pessoa correta, no sentido de nunca ter pecado, não tem falha, não tem erros. Não, senhores, até que do ponto de vista humano, isso seria impossível. Todos nós pecamos, erramos, temos falhas, quando pensamos, quando falamos, quando agimos. Mas a diferença é que o fato de sermos justificados quer dizer que as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, com entendimento, com certeza, com confiança, nós recebemos também o perdão. E ao sermos perdoados, nós fomos justificados pelo Senhor. As nossas culpas foram apagadas, os nossos pecados foram perdoados, e diante de Deus não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos redimiu, nos remiu, nos perdoou, e agora somos justos. Faz lembrar aquela história muito bem contada. Quem já fez o encontro aqui, acho que é no pós-encontro, o então presbítero que congregava aqui conosco, estou esperando ele voltar, o Márcio Alexandre. Quem se lembra como é que ele encenava tão bem quando ele contava a história do escravo? Rapaz, o Márcio Alexandre é um ator. Verdade. Me lembro quando fizemos um encontro lá na descida da serra. Não sei se a Verônica sofreu aquele sítio. A Adriana, não sei quem, o pastor Renato colocou o pé numa valinha daquela. Olha, foi uma luta, mas foi um dos melhores encontros que passamos ali. Foi um tempo de muita comunhão com Deus, ouvimos muito a voz de Deus. O Márcio Alexandre, no pós-encontro, ele fez uma encenação falando sobre os escravos. Eu fiquei arrepiado. Cara, eu não seria capaz de fazer aquilo. Ele encenou tão bem, sozinho, né? Um monólogo do escravo. Estava numa feira de escravo. E ele parava assim, fazia um gesto. E aquele escravo condenado, porque era uma condenação, estava numa feira para ser vendido. Ele tinha um preço. Não tinha esperança de vida. Era escravo. Não tinha direito a nada, não tinha alegria por não ter direito a nada, não tinha esperança. E aqueles outros senhores de escravo passavam por lá para comprar o escravo. Qual o preço? Olhava os dentes, olhava as pernas, olhava a saúde, o físico, olhava bem para aquele homem e de alguma forma procurava saber alguma coisa sobre o seu histórico de vida, que estava lá escrito num papelzinho, um relatório resumido acerca daquele escravo, porque era assim que se fazia. E algum daqueles senhores que se interessasse por aquele escravo, ele tinha que redimi-lo.
é o remidor que pagava as dívidas dele toda, comprava aquele escravo e depois o tornava livre. E ao tornar-se livre, ele tinha agora direitos, poderia viver feliz, poderia ter esperança, horizontes, projetos de vida. Não era mais escravo, agora estava livre para viver. Então, quando ia lá, qual o preço? Pagava o preço da culpa, o valor que ele tinha, tudo mais. E depois chegava, dava a carta de alforria para ele: agora está pago. Você não deve nada, você não é mais escravo, você está livre, pode ir em paz. E ele na encenação dizia: foi isso que Jesus fez por nós. Éramos escravos do pecado, escravizados pelo inferno, pelo diabo, fazíamos coisas que não gostaríamos de fazer, que não queríamos fazer, e depois ficávamos até amargurados: meu Deus, para que eu não acredito que eu fiz isso? Não tem esse lance que a gente vai... Como Satanás nos leva, e ficamos com aquela sensação de culpa, aquele estado de infelicidade, porque a consciência, a voz secreta da alma, ela aprova ou reprova nossas atitudes. Nós sabemos muito bem o que fazemos no oculto, o que fazemos no nosso dia a dia, e a nossa consciência nos diz isso, ainda que sejamos teimosos, que mudamos o foco, queremos justificar, mas não conseguimos nos justificar. Quem nos justifica é o Senhor, não é verdade? Quando ele foi comprado, o Senhor diz para ele: agora você está livre, eu comprei o direito de você viver livre. E estava justificado, não tinha mais nada contra ele. Então Márcio fala assim: foi isso que Jesus fez por nós, pagou a nossa dívida, pagou a nossa culpa, nos comprou para a liberdade. Agora estamos livres, estamos justificados diante de Deus e podemos viver com esperança, com alegria, com visão de vida, com projeto para o futuro. Não somos mais escravos. Então, na verdade, o justo não é uma pessoa, do ponto de vista bíblico, que não tem pecado. Pelo contrário, se você souber o que eu fazia, só a graça. Até os 18 anos e meio, só Jesus. Já contei para os irmãos, eu era bicho solto, só a graça de Deus. Esse negão aqui naquelas praias lá de Niterói. Mas Jesus me comprou, me remiu, redimiu, me justificou. As minhas culpas foram apagadas, os meus pecados foram perdoados. De vez em quando Satanás usa umas pecinhas raras aí, até na cidade, para nos acusar daquilo que não tem fundamento. Mas eu não estou nem aí para o diabo, nem para os acusadores, porque Jesus me salvou, e eu sei em quem tenho crido, da onde vim, e tenho esperança para onde vou. Eu tenho projeto de vida, Jesus habita o meu coração, eu estou justificado pelo Senhor. Agora, o importante são duas coisas: a fé e a justificação. O fato de eu se ter sido justificado e você nos dá o privilégio, agora que estamos justificados, a nossa vida está limpa, o nosso pecado foi perdoado, o nosso coração foi restaurado, e agora nós podemos receber alguns presentes de Deus, o que não poderíamos quando não estávamos justificados, porque o Senhor, o Espírito Santo, não compactua com o pecado. Agora que vivemos para o Senhor, estamos justificados, alma lavada, remida, redimida, o coração limpo, podemos receber. A primeira coisa que recebemos após justificado é a graça do Espírito Santo. Aleluia! E é a primeira coisa, porque quando o Espírito Santo vem habitar o nosso coração, ele traz consigo algumas coisas que nós chamamos dons do Espírito e fruto do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paz, fé, longanimidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Não somos mais escravos a Satanás, não controla mais a nossa vida. Não fazemos mais o que não queremos, fazemos agora o que não queremos, porque não somos mais controlados pela carne, nem pelo diabo. O Espírito Santo de Deus controla a nossa vida, e o nosso querer é o querer do Espírito Santo. E uma das principais prerrogativas que nos cabe agora é a da fé. Agora, só nós que temos fé? Não, porque a fé, existem dois tipos de fé. Existe a fé natural ou humana, todo mundo tem. Amém ou não? A fé humana, todo mundo, qualquer ser humano tem, bons e maus. Verdade? É aquela fé que nos capacita a crer que vamos realizar algumas coisas pelas nossas próprias habilidades, do ponto de vista natural. Verdade? Esses
dias eu estava vendo um cidadão, eu não estava aqui não, e nós vimos os detalhes, não sei se aqui no Brasil passou um homem que atravessou de uma montanha, num daqueles penhascos lá nos Estados Unidos, acho que na Europa, não sei, ele com uma vara na mão para dar equilíbrio, em cima de um cabo de aço, não sei quantos metros, ele fazia assim, ó, uns 700 metros, ou quase 1.000 metros de altura, aquele penhasco lá embaixo, ele com a... Alguém aqui viu isso? Ok, então que bom que eu estou falando uma coisa que seja novidade. Eu estava no quarto do hotel, fiquei eletrizado. Jesus, cheguei a sentir gosto de sangue na boca. É de frescura de velho, né? Sei lá, que a gente vai ficando mais... E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabe que eu parei de fazer o que estava e fiquei orando por aquele homem que nem sei quem é um atleta, é um desportista, arriscando. Sabe o que veio à minha mente? Aquele homem é um homem de fé, mas de fé natural, que nem crente ele é. Ele acreditou que era capaz, naturalmente capaz, de atravessar aquele desafio. Ele poderia cair lá embaixo. E deixa eu dizer a você qual é a diferença. É que a fé humana e natural, ela está dependente de você. Amém ou não? Da sua habilidade. E vou dizer a você, se Deus não socorrer, você vai cair. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Aquele homem podia se esborrachar lá embaixo. Eu não sei qual foi o final, que eu fiquei tão nervoso, mudei de canal, até eu tinha que sair, não dava mais tempo, eu não vi o restante. Não sei se paralisou, ou se foi um dos que escorregou e ficou pendurado na corda. Veio o helicóptero e retirou. Sabe por quê, querido? A fé natural, você vai ter que contar com a tua habilidade mesmo, porque ela é natural. Se houver uma possibilidade de cair, você vai cair. E não tem jeito. Não tem jeito, porque é uma fé natural. A natureza não vai se mover para te livrar. Não tem o sobrenatural para mudar até o curso, o vento, tudo mais. Está entendendo o que eu estou falando? Mas a nossa fé é a outra fé. Não é a fé humana e natural que depende da nossa habilidade. A fé que nós recebemos, esse é o privilégio do justificado. O justo recebe uma fé divina e sobrenatural. O homem natural não entende essas coisas, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele se discerne espiritualmente, ele não tem essa graça. Mas o homem espiritual, justificado pelo Senhor, ele tem o privilégio de receber esse fruto, esse dom de Deus, que é o dom da fé. E não é uma fé natural, ela não é humana, é uma fé sobrenatural, é uma fé divina. Ela vem da inspiração de Deus, amém? Ela vem do Espírito de Deus sobre você, e ela age no sobrenatural. É que na fé natural, você pega o avião e vai daqui para a Europa. Você não está com medo? Não, eu não. Tenho certeza que eu vou chegar lá. Mas às vezes não chega. Quando o avião cai. Verdade. Não, confie, a tecnologia está avançada. Não tem nenhum. Estou cansado de viajar, não acontece nada. Um dia a casa cai. É uma fé natural. Porque as possibilidades de um desastre são inúmeras. Amém ou não? Em que pese o avanço tecnológico. Mas nós corremos risco também. O problema é que nós temos uma fé sobrenatural. Quando entramos no avião, a minha esposa, esses dias, nós estávamos indo, não me lembro para onde foi. A Gláucia estava junto, acho que o Erley também. E era uma viagem importante de fazermos. E quando descemos a serra, nós oramos. A minha esposa falou: Senhor, Tu és Deus de nos tirar de dentro daquele avião. Quando estiver taxiando para decolar, se não for a Tua vontade para nos proteger de algum mal. Portanto, com a mesma alegria que estou indo para embarcar, eu ficarei ao desembarcar, se for da Tua direção. Mas nós colocamos a nossa família, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Guarda-nos de qualquer mal. Sabe o que aconteceu? Alguns irmãos que sabem disso, né? Nós já estávamos dentro do avião. O avião saiu da plataforma, dá aquela ré, né? Aí começa a taxiar, vai andando para a pista.
entrou na pista, esperou a hora. O da frente saiu para decolar. O nosso foi o terceiro. Quando entramos na pista, o avião parou e voltou. E Deus tirou só a minha família de dentro do avião. O que aconteceu eu não sei, mas eu creio que naquela noite até o Senhor nos livrou de algo, porque nós oramos. Amém? A fé divina age no sobrenatural. Se era para ver algum perigo, aquela noite a mão de Deus agiu no sobrenatural, e normalmente depois que sai para decolar, não tem volta, mas o Senhor mexeu naquele avião e nós retornamos, estamos aqui. Depois viajamos em paz e não tivemos nenhum problema, estamos aqui. E eu soube que houve um problema no trem de pouso, teve gente que passou mal do coração, teve infarto, não sei o quê, mas o Senhor nos guardou, porque nós somos justos, justificados pelo Senhor, e o justo vive pela fé. Que fé? Uma fé divina e sobrenatural, que ela é baseada na confiança no Deus poderoso que nós servimos. Amém? De modo que a fé sobrenatural, ela age na direção de Deus. Se algo estaria para acontecer com você, e não tem como não acontecer, vou te dar uma notícia: pode confiar em Deus, Ele vai mexer no sobrenatural, vai mudar as estações, o dia pela noite, vai mudar o vento, vai mudar a chuva, Ele muda tudo, o sobrenatural, para guardar o justo. Deus investe muito no justo, querido, porque o preço pago para te justificar, pastor Oswaldo, foi muito grande, foi o sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: o justo clama e o Senhor o ouve e livra de todos os seus temores. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo viverá pela fé. Olha quantas declarações em favor do justo, que somos eu e você, o Senhor faz na Bíblia. Por quê? Porque nós somos muito preciosos para Ele, o preço que Ele pagou por nós. Por isso que a primeira coisa que Ele nos dá, enquanto justificado, é a habilidade da fé sobrenatural. Querido, nós precisamos valorizar mais. Amém ou não? Nós nos vendemos muito barato, nos misturamos com tudo, falamos com tudo, reclamamos de tudo, nos impressionamos com tudo, nos apavoramos com tudo. Ei, povo de Deus, você é um povo justificado. Amém? A graça de Deus está no teu coração. Deus tem te dado a habilidade da fé sobrenatural. Nada pode tocar em você. O problema é que a fé sobrenatural e divina, entretanto, presta atenção no que eu vou te falar, não é uma situação estática. E alguns fazem isso. Ei, crente, para com essa moleza. A fé que Deus te deu é para te fazer ser dinâmico, porque a fé sobrenatural e divina, ela é dinâmica. Sabe o que significa isso? Depende de você também. Amém? O Senhor já traçou tudo, a vitória é tua. Mas se você ficar sentado no banco de braço cruzado, a vitória vai passar e você não vai entrar na vitória. Ela não é estática, ela é dinâmica. Quer dizer, depende da tua atitude. Você tem promessas, você tem a bênção de poder realizar muitas coisas pela fé, mas não realiza, parece uma pessoa derrotada. O teu discurso é sempre de reclamação, de murmuração, e às vezes, pastor, não sei porquê, eu estou há tanto tempo na igreja. Querido, eu quero nesta noite te incentivar. Não entenda ao contrário o que eu tenho pregado aqui, pelo menos hoje entenda: a fé que Deus tem dado a você é para a vitória, para viver melhor do que você vive. Porém, você precisa se levantar e se movimentar. Amém ou não? E de encontro à vitória pela fé. Se você crê e tem essa fé dinâmica dentro de você, não é uma fé qualquer, querido. É uma fé divina, sobrenatural, que age no sobrenatural. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre esta fé: ela é dinâmica. Então você tem que ser dinâmico. Sabe o que é dinâmico? É aquele que tem ação, que tem atitude, que toma decisões. A fé depende da nossa decisão, querido. Amém ou não? Depende da nossa ação, depende da nossa atitude. Quando eu estava fazendo o seminário, meu filho falou que foi no tempo de Dom João Charuto. Não sei que termo é esse. Se é besteira, já falei.
No ano de 1972, eu estava no 3º ano no seminário. Essa, eu não sei se os irmãos já me ouviram falar, que eu já falei tantas coisas desses passados aí de vitórias. Não tinha ponte Rio-Niterói. Eu era casado recentemente, Glauco tinha 2 aninhos, não tinha pastora Glaucia ainda. E eu trabalhava em Niterói e morava em Niterói. E estudava em Triagem, perto da escola de samba de Mangueira, ali, Visconde de Niterói, Viaduto Ananeri, etc. Um lugar perigoso, muito, muito violento. Como não tinha ponte Rio-Niterói, e na época funcionário público estadual, do antigo Estado do Rio, que ainda não tinha sido feita a junção, né, Estado de Guanabara com o Estado do Rio, nós ganhávamos um salário parco. Era uma dificuldade que tinha. Abençoado, disse a minha esposa, é verdade. Porque eu cresci muito ganhando tão pouquinho. Foi por causa desse ganhar pouquinho que eu resolvi estudar mais, a trabalhar, aprendi a fazer tanta coisa, cresci. Alguns colegas meus continuaram, mas eu saí do buraco, bicho. Porque ao descobrir que eu ganhava muito pouco, não podia ficar de braço cruzado. A mulher linda para cuidar. Um filho, um príncipe, olha que príncipe lindo ali, fofinho, mas lindo. E queria fazer a obra de Deus. Mas, na verdade, foi um tempo difícil. Não sabe que o movimento estudantil, o movimento operário, etc., era assim que começaram a falar. Depois, estava surgindo ainda aqueles organização de esquerda, e nos trouxe muito problema no afã de tentar libertar a nação. Havia muita violência, assalto a banco para juntar dinheiro para... foi ali que eu conheci a famosa Dilma. Tira a Dilma. Mas foi um tempo de muito desemprego e de muita dificuldade financeira, principalmente no antigo Estado do Rio. Que luta para eu fazer o seminário. Eu não tinha igreja pagando para mim, embora já era o genro do pastor, trabalhava de coração na igreja. Eu nunca ganhei nem o dinheiro da passagem para nada. Nem sabia que tinha isso. Nunca pedi. E fui fazer o seminário no peito e na raça. A única coisa que eu tive da igreja foi a autorização. Ponto. O resto eu tinha que bancar. Me lembro que eu não podia comprar os livros, que eram muitos, e eu andava tirando só Jesus. Fotocópia, irmão. Lembra que alguém que leu de fotocópia? Aquilo saía tudo manchado. Ainda tinha termofax, era uma coisa moderna. Tirava uma termofax, hoje amanhã tinha apagado já. Mimeógrafo, Jesus querido, nem quero me lembrar de mimeógrafo. Aqueles a álcool, pastor Mário, meia hora depois estava muito doido. Aquele cheiro de álcool, rapaz. Mas era nesse nível, e eu não tinha dinheiro da passagem também. Eu fui muitas vezes para o seminário só com o dinheiro da ida. Mas eu acreditava que Deus ia dar uma solução e eu ia voltar para cá. Voltei todas as vezes. Uma dessas vezes, eu apanhava o ônibus em Niterói, no bairro, e ia até as Barcas. Depois apanhava as Barcas e ia até a Praça 15. Depois, na Praça 15, pegava o ônibus, era o 704, Jacaré. Jardim de Alá, Jacaré. Saltava no viaduto Ananeri e andava um pedação a pé, uma escuridão, uma violência que tinha. Dessa feita, nós estávamos, eu e o pastor Arielcélio, hoje o pastor Arielcélio, já evangelizando, tinha um coração assim. Meu desejo era trabalhar no interior de Minas. Então nós já trabalhávamos naquele lugar que eu já falei, Vieiras. Olha, uma vez nós saímos de casa para ir para o seminário. Toda sexta-feira nós terminávamos a aula 10 horas da noite, ia para a rodoviária Novo Rio e viajava a noite inteira para chegar em Muriaé. Era da Citran, uma empresa que tinha, não sei se ainda existe. De Muriaé, pagava um ônibusinho velhinho, tadinho. Aqueles ônibus de roça, né? Ia até Miradouro, de Miradouro andávamos a pé, 20 quilômetros a pé, depois de estar a noite toda sem dormir. Eu com acordeão nas costas, ainda levava a Ariocélio, porque ele sofria do coração, tinha uns probleminha, e não deixava ele levar a mala. Levava a minha mala, o acordeão, e rebocando o pastor, o Ariocélio. Homem de fé também. Numa dessas sexta-feira,
nós não tínhamos o dinheiro para comprar a passagem, tinha que comprar antes. Sexta-feira à noite, na rodoviária Novo Rio, pessoal de Minas, Espírito Santo, algumas cidades de São Paulo, que trabalham e estudam aqui no Rio, eles compram a passagem com antecedência para passar o fim de semana com a família. Nessa sexta-feira não tínhamos o dinheiro. Ariocélio chegou lá em casa, eram umas 4:30 da tarde. E de casa nós íamos então para o seminário e depois, nesse dia, precisávamos estar lá em Vieiras. Não tinha dinheiro nem para voltar. Eu tinha dinheiro para ir para o seminário, não tinha para voltar. Muito menos o dinheiro para comprar a passagem. Precisávamos de 250 mil cruzeiros, era a moeda da época. E eu disse para Ariocélio, pega a tua mala, vou pegar meu acordeão e vamos crendo que Deus vai mandar o dinheiro para nós irmos para Muriaé hoje. E se não for vontade dele, ele vai mandar o dinheiro para a gente voltar para casa, porque ficar lá no Rio de Janeiro, 11:30 da noite, sem ter dinheiro para vir para casa, era triste. Com a fome danada, porque a gente não tinha dinheiro nem para tomar um cafezinho, não tinha nenhum barzinho de pé inchado perto do seminário, só Jesus na prova, rapaz. Ninguém chamava a gente para tomar um café, fica aquele olhinho comprido de boipidão. Ô irmão, dá a paz do Senhor para todo mundo. É só eu desconfiar que é para fazer lanche na hora do recreio. Ô irmão, rapaz, como é que foi o fim de semana, tudo bem? Eu passava, puxa vida, com a fome. Mas sabe o que aconteceu? Nesse dia, eu já estava pensando, meu Deus, já não conseguimos o dinheiro. Tinha que comprar a passagem antes. Eu disse, Ari, vamos orar para ter pelo menos o dinheiro para voltar para casa. Ele disse, Bira, Deus é fiel. Deus vai mandar o dinheiro para nós viajarmos e ainda vai mandar o dinheiro para a gente lanchar. Estava duro mesmo, ele também, mais duro do que eu. Veio o recreio, eu estava mudo. Na hora do recreio, um dos colegas, o Edmilson, é um pastor, ele era diácono, ele chamou o nosso professor, era o Valdir Neves, hoje dorme com o Senhor, ele era o presidente da convenção, era o nosso professor no seminário. E tinha um outro rapaz que hoje é um pastor de uma igreja batista lá em Jacarepaguá, Benjamin. Eles três estavam conversando. Disse o Benjamin para o Edmilson e o professor sabia que o Biraci e o Ariocélio já estão fazendo a obra missionária? É mesmo? Onde estão trabalhando? No interior de Minas. Ele começou a falar do trabalho que nós fazemos. Ô rapaz, a tua igreja é corajosa, porque a Assembleia de Deus geralmente não manda missionário assim para o interior. Não mandou. Nós estamos indo porque o justo vive da fé. Como é que vocês estão indo? Estamos indo, às vezes tem dinheiro, como hoje não temos, mas cremos que vamos. Não, então eu quero cooperar, peraí. Eu quero dar minha oferta, 200 mil reais. Epa, falta 50. Aí disse o Benjamin, não, eu também quero cooperar, não posso muito, mas alguma coisa eu quero cooperar. 100 mil reais, disse o Edmilson, vou ficar com vergonha se eu não participar dessa coleta. 100 mil reais também. Naquela hora, o Senhor Jesus nos deu 500 mil reais, nós só precisávamos de 250. E mais, como é que eu vou para a rodoviária Novo Rio agora? Se o ônibus atrasar, não, nós vamos levar você no nosso carro. Fui de carona de carro até a rodoviária Novo Rio. Quando chegamos lá, esquecemos que não tínhamos comprado a passagem, porque não tínhamos o dinheiro. Falei, Jesus, agora não tem a passagem. Corremos no guichê da Citran. O cara estava fechando, porque já era mais de 10h30. O último ônibus ia sair 11 horas. E era o terceiro ônibus extra para Muriaé. Falei, Jesus, cadê a Daline aqui? Jesus cheiroso. Ariocélio uma vez falou, olha, nem que seja no último minuto, a nossa passagem vai chegar. Porque o rapaz do guichê me falou que não tem mais passagem, já fechou, está até fazendo a escrituração para terminar, mas costuma vir pessoas que desistem de viajar e oferecem a passagem até de graça para quem quiser aproveitar. Fechou a portinha do guichê. Não vamos sair, vamos esperar. Deus é fiel. O justo vive da fé. Deus vai nos honrar. A gente com dinheiro sem conseguir comprar passagem. Vem correndo um casalzinho. Ele já fechou o guichê? Já fechou. Não pode atendermos. Meu Deus, que nós não vamos poder viajar. Compramos a viagem para Muriaé e agora não tem. Ele sempre tem alguém que precisa. Ariocélio falou, Bira, a nossa passagem chegou.
recebemos a passagem de graça e viajamos em paz, porque Deus é fiel, Ele move o sobrenatural para atender aos seus céus. Se eu fosse você, dava um aplauso ao Senhor. Amém, querido? A fé é sobrenatural, Deus move o sobrenatural, mas deixa eu te dizer, você tem que ter ação. Quando eu soube que não tinha dinheiro, foi aí que eu confiei no Senhor. Nos levantamos e sem dinheiro, fomos para o colégio, fomos para o seminário, fomos para a rodoviária sem ter esperança, mas tínhamos fé que Deus ia mandar. Se não tivéssemos aquela atitude, perderíamos a bênção da oferta e perderíamos a bênção da passagem de graça. E vou te dizer, naquelas anteriores viagens, sempre viajei com uma fome, confesso, irmão, uma fome desgraçada. Eu nem saltava nas paradas, porque tinha aqueles pontos de ônibus, todo mundo comendo sanduíche, misto quente. A gente só olhava do vidrinho com a fome, ninguém oferecia. Jesus não tinha dinheiro para comer, pô. Doido que caísse um pedaço assim no nosso colo, alguma coisa, né? Que alguém diz, estou enjoado, vou conseguir comer tudo. Não, deixa eu te ajudar, me dá que eu como para você. Não tinha isso não. Mas aquela noite, nós lanchamos como nunca e chegamos em paz lá. Porque a fé divina e sobrenatural é uma prerrogativa do justo, querido. Mas você tem que agir. Verdade? Me lembro também que uma vez, essa foi o sobrenatural mesmo. Não sei se a minha esposa lembra, nós tínhamos saído do culto domingo à noite, já estávamos morando em Muriaé. Dessa vez já estávamos lá, Glauco tinha 4 anos, eu tinha um Fusquinha 62, e era um bom carro. Eu às vezes falo assim brincando com os irmãos, espero que não me interpretem mal, mas vou te dizer, isso foi no ano de 1973, já no final. O Fusquinha 62... a essa altura do campeonato, tinha aqui 12 anos, né, de existência, mas era um carro bom, era um carro muito procurado, 6 volts, muito fraquinho, mais fraquinho do que esse 1.0 que a Volkswagen ainda fabrica, né? Não aguentava nada, mas sabe que eu ia de Niterói para Muriaé e voltava, rodava aquela área toda de Minas, com aquele Fusquinha na BR-116, que loucura, mas Jesus nos guardou. Uma vez, saímos do culto, o culto terminava às 6 horas da tarde, aí fazia umas pequenas visitas e voltava para Muriaé. 56 quilômetros do povoado até a nossa casa em Muriaé. Naquele dia não tinha gasolina. O povoado não tinha bomba de gasolina. Eu não podia pedir a ninguém, porque havia uns litígios lá, uns conflitos, que eles pegavam emprestado, não devolvia, então houve até umas brigas lá. E eu como é que eu ia entrar nessas brigas? Não tinha quem pedir. Eu falei para minha esposa, meu bem, como é que vamos voltar para casa? Glauco tinha do tamanhozinho da Rebequinha, eu preocupado, porque o trecho que nós percorríamos do povoado até a BR-116 eram 20 quilômetros, e 20 quilômetros dentro daqueles pastos. Você conhece lá Caratinga, mais ou menos parecido, né? Pasto e alguns trechos com matas fechadas, tinha muitos animais mesmo, boi lá pelo caminho. Você passava por dentro de uma fazenda, parava, a estrada era estreitinha, tinha que abrir a porteira, e o medo, só Jesus na prova, uma escuridão, um breu, não enxergava nada, tinha que manter o farol ligado, e como é que eu ia fazer? Naquele dia, já estava na reserva. Jesus, eu preciso voltar para Muriaé, que no dia seguinte, eu tinha que estar em Itapiruna, eu trabalhava, mais 56 quilômetros até Itapiruna de Muriaé. Como é que eu vou fazer? Meu bem, entra aí. Oramos, Senhor, multiplica essa gasolina, porque precisamos chegar em Muriaé. E o meu carro, eu podia desligá-lo, que não trancava o volante. Eu não sei porque, era um jeito dele. Desligava, então nas descidas eu desligava o motor. Ia na banguela, meu irmão, economizando gasolina. Eu fazia de tudo que eu podia, mas eu sabia que, do ponto de vista natural, não dava para chegar nem na metade do caminho. Mas, Senhor, Tu és o Deus que age no sobrenatural, só para atender o justo. E eu profetizo que vou chegar em casa, em nome de Jesus, porque eu não posso ficar aqui. Entramos dentro do carro, saímos. E eu confesso, Jesus, cara, pode parar aqui, uma escuridão terrível. Aí chegamos na estrada. Olhei para o ponteiro, já estava mais do que encostado na reserva. Meu Deus do céu, BR-116, aquelas carretas na estrada. E eu orando, um grau cantando, só a graça. Ele viajava o tempo todo cantando. Irmãos, chegamos em Muriaé,
56 quilômetros, nós não tínhamos gasolina no tanque. Mas a fé é sobrenatural, é divina, porque o nosso Deus age no sobrenatural. Como é que tu vai dizer isso para o incrédulo? Ou você está mentindo, está teatralizando, ou tinha gasolina, estava com defeito no ponteiro e você não percebeu. Porque um carro viajar 56 quilômetros sem gasolina, isso é balela. Você não conhece o nosso Deus. É o resultado da fé divina e sobrenatural que move o dedo de Deus. Nós morávamos numa rua chamada Ferreira Leite. E nós, lá em Muriaé, ali era Barra, não, era Barra, o nome do bairro. Quando nós subimos, era uma subida, para piorar era a subida. Tchum, morreu a máquina. Jesus cheiroso, acabou a gasolina. E sabe que hora que acabou a gasolina? No platô, no topo. 20 ou 30 metros à esquerda era a minha casa. Acabou a gasolina. Eu virei o volante, só dei um empurrãozinho, ele desceu no impulso da ladeira. Mas a gasolina me levou até em casa. Mas quer saber? Não tinha gasolina nenhuma. Eu creio que a mão de Deus nos levou até em casa. Mas nós tivemos uma atitude. Verdade? A fé é um presente de Deus para mim e você, Neusilene. Sobrenatural. Mas você precisa agir para usufruir das bênçãos da fé sobrenatural. Ela não age sozinha se você não agir. Verdade? Eu quero encerrar contando isso. A fé sobrenatural é um privilégio. Amém, querido? Porque o justo, só o justo tem esse privilégio. É algum preconceito? É fazer distinção dos demais? Não, você tem fé. Quem não é crente tem fé também. Mas é uma fé limitada, é natural. É naquele que ele vê, só crê no que vê e no que toca. Mas o nosso privilégio é de crer naquilo que não vemos, naquilo que provavelmente não existe, e tocar o invisível em nome do Senhor, porque temos uma fé que age no sobrenatural. Um jovem, eu não o conheci, mas sei da história dele. Ele falou para o pai, eu preciso me classificar nesse vestibular. Eu trabalhei um tempo na reitoria da UF. E tem algumas coisas que não se faz. Você faz o vestibular, aí vem a primeira correção. Ainda tem uma repescagem. Ele não foi classificado na primeira. Ele queria fazer engenharia. E é o segundo curso mais procurado lá na UF. Era, né? E medicina, depois odontologia. E eles, pobre papai, mas crente, eu creio que essa vaga é minha. É minha. Tenho fé. Mas você não classificou. Mas a vaga é minha. Eu vou lá na repescagem. E foi lá na reitoria. Conversou com a secretária do reitor. Só, tem uma relação de pessoas aqui. Depois dessa repescagem toda. Mas tem um rapaz que está com o nome na tua frente. Seria você. Não, tem algum engano. Eu não tenho dúvida que esta vaga é minha. E eu digo pela fé que eu vou me matricular, já estou com os documentos. Ele é lá de Volta Redonda. Então amanhã você volta aqui. Ele não sei se dormiu nas calçadas, ficou lá por Niterói mesmo. E no dia seguinte voltou lá. Tenho uma notícia para te dar. Também deve ter orado a noite inteira. A pessoa dessa vaga era uma moça. Ela conseguiu uma bolsa para ir para Portugal. Nós soubemos que ela desistiu. E a vaga é tua. Eu não disse que a vaga seria minha. Se matriculou e começou a estudar. Deus age no sobrenatural, querido. A fé move montanha, porque mover montanha é o sobrenatural. Eu creio nisso. Agora Deus te dizer, tem que ser dinâmica, querido. Tem que descruzar o braço. Tem que agir em direção da tua vitória. Porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, amém? O problema de muitos de nós não ter alcançado a vitória é porque ficamos naquela mentalidade. O nosso problema não é um problema cultural. Eu falei que hoje de manhã, Marquinhos, o nosso problema, futuro vereador, não é cultural. O nosso problema é mentalidade. Precisamos mudar a mentalidade. Amém, querido? Ei, crente, eu e você somos vencedores. Amém? Não podemos ter aquela atitude de ficar andando, olhando para baixo. Olha para cima. Olhar para cima fala de conquista, de vitória. Amém? A vitória é nossa. Mas eu quero te aconselhar. Você precisa parar de reclamar, descruzar o braço e partir para dentro.
Deus já proveu a tua vitória. Agora você tem que tomar posse dela. E isso depende da tua atitude. Amém? Depende de quem? Depende de quem? Verdade? O que que impede você de tomar uma atitude? O que que te impede? Eu queria convidar você para ficar de pé antes de celebrarmos a ceia. Eu quero orar por você. Uma profetisa aqui da igreja, se alguém viu, não vou falar o nome dela para não, mas eu creio que viu, que alguém que está aqui viu, quando ela saiu do lugar e foi aqui falar comigo. Você acha que ela foi brincar comigo? Parece até que eu recebi uma surra. Segurou a minha mão e entregou uma palavra que eu tinha acabado de pensar, irmã. Eu tinha acabado de pensar naquilo. Eu falei, olha, o pastor da igreja sou eu. Aconteça a confusão que o diabo quiser armar aqui dentro, mas o canal da bênção sou eu. E eu preciso orar pelo povo, para Deus curar, para Deus renovar, para Deus revitalizar e renovar a fé. Hoje eu vou orar por esse povo. Quando eu acabei de pensar assim, eu falei, pastor, está nas tuas mãos a autoridade, e até para realizar milagres e curas, porque a igreja precisa avançar, e é você que é o responsável. Caraca, bicho, Deus abençoe essa profetisa. Vem cá, eu te abençoo em nome de Jesus, e eu recebo aquela palavra profética que Deus te usou, em nome do Senhor. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Talvez você tenha questões para resolver, já está a ponto de desistir, verdade? Talvez você até vai, eu vou embora da igreja, porque estou aqui há tanto tempo, não acontece nada, tem uma opção de gente saindo também. Não embarca nessa canoa não, querido, não embarca não. Antes, você é livre, verdade? Essa é uma questão de mentalidade, quer saber? Nós somos livres, não podemos viver como escravo. Eu não mando em você, eu posso te aconselhar. Eu vou te dizer, antes de você sair, antes de você reclamar, ouve o conselho de um pastor. Olha, faz uma tentativa, pelo menos, de confiar no Senhor. A tua vaga é tua, vai sair. Aquele dinheiro que está preso aqui, que você está deixando você tonto, deixa eu te dizer, parte para dentro, faça tudo o que você puder, toma uma atitude, porque Deus já proveu a sua vitória, amém? A tua esposa vai voltar para casa, mas já estamos divorciados, está com outro, não interessa. A fé sobrenatural é porque ela age no sobrenatural, muda sentimento, muda o curso do rio, muda a força do vento, só para abençoar você, porque o nosso Deus age no sobrenatural. Teu filho vai voltar para casa liberto, curado, abençoado. Aquele negócio teu, que o teu empregado roubou e você não tem como provar, fique tranquilo, ore e põe na mão do Senhor, mas tome a tua atitude, porque Ele vai voltar, vai te entregar o que é teu e ainda vai te pedir perdão. Amém, querido? Deus vai colocar as coisas no lugar, mas você precisa ter uma atitude, pelo menos de fé, de verdade. Orar com Ele. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Eu vou pedir o louvor que cante a primeira parte desse hino, e logo em seguida eu quero orar. Tá chique hoje, coral e tudo. Diga cada vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás as chances. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, E não vão me impedir. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as erga as mãos e diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.
noite nós pregamos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A Tua palavra viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Podemos dizer, nosso Deus, que a Tua palavra falou ao nosso coração nesta noite, e alguns dos Teus filhos que aqui estão abalados, atribulados, decepcionados, abatidos, entristecidos por algumas questões não resolvidas. Nós já enumeramos algumas delas, mas nesta hora, Senhor, traz a Tua unção aqui, traz o Teu derramar aqui neste lugar agora, e libera, meu Deus, libera no sobrenatural até, se for preciso, a vitória dos Teus filhos naquilo que eles colocam diante de Ti nesta hora. Eu decreto isso embaixo da autoridade apostólica e do manto pastoral que está sobre a minha vida. Eu profetizo, eu decreto e declaro a vitória dos Teus filhos em nome de Jesus, para a derrota do inferno, para a vergonha do diabo e para a glória do Teu nome. Você crê nisso? Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Rompendo, rompendo, rompendo.